Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos estudar sobre o fantástico reino dos modelos atômicos e sua evolução. Então, vamos lá? Você sabia que antes do modelo de átomo que conhecemos hoje, existiram vários modelos e que, desde os tempos mais primórdios, o homem já buscava um modelo para a composição da matéria? Chegou-se a acreditar que a matéria era composta por 4 elementos fundamentais: água, terra, fogo e ar. Para Aristóteles, esses elementos iriam se combinar para formar a matéria. No entanto, esse não foi o primeiro modelo da constituição da matéria. O primeiro modelo foi de Leucipo e Demócrito, que pela primeira vez veio com a palavra átomo, que surgiu a partir dos pensamentos deles. Leucipo ele afirmou que a matéria poderia ser dividida em partículas menores. Demócrito ele defendeu essa ideia e chamou de átomo. Então, eles propuseram o nome átomo para a partícula fundamental da matéria. Átomo vem do grego, a significa negação e tomo significa parte. Então, ou seja, o átomo ele é indivisível, ok? Para eles, o átomo era a menor parte indivisível constituinte da matéria. Essas são algumas características do átomo. Átomo: menor porção ou partícula de qualquer classe de substância. Indivisível: é uma partícula indivisível, minúscula, compacta, imutável e indestrutível. Eles também trazem a ideia de atomismo e que a matéria era composta por minúsculas partículas elementares de várias formas e tamanhos. Mas será que é verdade que o átomo é indivisível? Não. Porque agora a gente sabe que o átomo ele pode sim ser dividido em muitas partes. Esse modelo se baseia em algum experimento científico? Não, é um modelo apenas baseado na intuição e na lógica deles. Dalton ele trouxe o primeiro modelo atômico bem mais definido. Então agora a gente vai entrar em uma nova fase da evolução dos modelos atômicos, a fase do atomismo científico. Dalton ele é um químico inglês que desenvolveu uma teoria sobre a estrutura da matéria, retomando a antiga ideia do átomo, partícula indivisível, imaginada pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Ele baseou sua teoria na lei da conservação das massas e na lei das proporções constantes. E o que seria essa lei da conservação das massas? Essa lei ela diz que a matéria não é criada ou destruída em um sistema fechado. Para representar o seu modelo, ele utilizou pequenos círculos para representar os átomos dos diferentes elementos químicos, que é o que a gente está vendo aí do lado, ó. Várias bolinhas e elas estão um pouquinho diferentes uma da outra, certo? Assim, cada bolinha dessa representa um elemento químico. Seu modelo ficou conhecido como bola de bilhar. O bilhar que a gente conhece é a bola de sinuca, ok? Para Dalton, o átomo era esférico, maciço, indestrutível e indivisível. Ao lado temos o modelo da bola de bilhar. John Dalton ele também propôs um modelo de átomo onde pregava as seguintes ideias: toda matéria é composta por átomos, os átomos são indivisíveis, os átomos não se transformam uns nos outros, os átomos não podem ser criados nem destruídos, os elementos químicos são formados por átomos simples, os átomos de um determinado elemento possuem massa e propriedade idêntica, e uma reação química é um rearranjo de átomos, ou seja, esse rearranjo a gente pode formar novos compostos. Ele também traz que elementos químicos diferentes possuem átomos diferentes, ou seja, átomos de diferentes elementos eles têm diferentes propriedades. Já átomos do mesmo elemento químico eles são idênticos em massa e propriedade. Ao lado ele traz os símbolos que ele representa o modelo dele, os círculos, e traz alguns alguns elementos químicos para representar o modelo dele. A descoberta dos elétrons.
baseado nas experiências dos raios catódicos, o qual chamou de elétrons. Primeiro, o que seriam esses raios catódicos? Esses raios catódicos são partes integrantes de toda espécie de matéria. Então, Thomson, ele verificou a existência dos elétrons através dos raios catódicos, que são feixes de partículas carregadas negativamente que sofriam atração do polo positivo de um campo externo, de um campo elétrico externo, desculpa. Esse experimento dele, aí abaixo vemos a imagem, certo? O campo elétrico e raios catódicos sendo desviados devido à atração pelo polo positivo. Esse pontozinho tracejado é o que é esperado acontecer, ok? Já essa linha mais azul, ela é o que a gente observa, ok? Então, o feixe ele desviou para o polo positivo, o que significa que esse feixe é todo de carga negativa, ok? Então, ele vai ser puxado como um ímã para os polos, vai sentir uma atração com os polos positivos, já que sua carga é a negativa. Temos também a descoberta do próton. Em 1886, o físico alemão Eugen Goldstein observou feixes luminosos no sentido oposto aos elétrons. Portanto, esse feixe deveria ser cargas positivas elétricas. Aí temos os raios anódicos, que são os positivos, e os raios catódicos, os negativos. Ok? Modelo atômico de Thomson. Em 1807, Thomson ele propôs um novo elemento, um novo modelo. Desculpa. No seu modelo, ele sugeriu que os elétrons com cargas negativas estariam distribuídos uniformemente em um grande volume de carga positiva, tornando o átomo eletricamente neutro. Ou seja, eu teria uma massa positiva com várias cargas negativas, ou várias partículas de cargas negativas incrustadas na minha superfície. O modelo dele ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Temos aí a representação do pudim de passa. Também podemos representar o modelo atômico como um panetone, que o panetone é um bolo, né? Que temos o bolo, que seria a massa de carga positiva, e os elétrons que ficam grudados na superfície seriam as frutas cristalizadas ou as bolinhas de chocolate. Também podemos representar o modelo atômico como uma melancia, ok? Que temos o espaço positivo e grudado nele temos as cargas negativas, certo? Para Thomson, o átomo é uma esfera, mas não é maciça, ao contrário de Dalton, que disse que era maciça. Ele é neutro, já que toda matéria é neutra. Como um átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, logo deve apresentar partículas positivas para que a carga final seja nula. Ele também traz que os elétrons não são fixos ou presos no átomo, podendo ser transferidos para outro átomo em determinadas condições. Esse é o modelo atômico de Thomson, que o centro é positivo com partículas negativas ligadas nele, certo? Então, esse seria o modelo pudim de passas. Bons estudos e até a próxima aula. Essas são as nossas referências.